2 Timóteo, capítulo 2, a partir do versículo 14 até o versículo 19. Eu vou ler aqui na minha versão revista e atualizada, e peço aos irmãos que acompanhem, por favor, em suas Bíblias, o que está escrito aqui na palavra de Deus. Está escrito assim: recomenda estas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé a alguns. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem, e mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Nós começamos a ver essa passagem no domingo passado, e aqueles que estavam aqui vão se lembrar que esta passagem, ela trata a respeito do ensino na igreja, quando a igreja está reunida, mostrando que um dos propósitos de Deus, e eu digo que um dos principais propósitos de Deus para a sua igreja, é que quando a igreja se reúne, a palavra dele tem que ser lida e explicada. Essa é uma das principais atividades da igreja, ela ser centrada no entorno da palavra escrita dele, aquilo que ele revelou para nós, aquilo que ele nos entregou por meio daqueles homens santos, como o apóstolo Pedro disse, que inspirados pelo Espírito Santo, escreveram estas palavras que são a revelação de Deus para nós. A igreja não pode ser distraída, não deve ser desviada da palavra de Deus, da centralidade da palavra de Deus. Então nós vimos que esta passagem aqui, ela mostra o que Deus planejou para a igreja, o que Deus quis que a igreja fosse, o propósito dele para a sua igreja. Vimos também como isso é contrário àquilo que o mundo espera da igreja. O mundo espera uma igreja envolvida em trabalhos sociais, que atendam às necessidades sociais das pessoas. E ainda que a igreja possa fazer isso em alguma medida, com certeza não é esta a prioridade de Deus para a sua igreja. A prioridade de Deus para a sua igreja é que a sua igreja o conheça cada vez mais, se relacione cada vez mais profundamente com ele. E por isso a exposição da Escritura, o abrir da Escritura e falar da Escritura, o manejar bem a Escritura, leva a congregação, leva a igreja de Deus a conhecê-lo mais profundamente. E quando você conhece a Deus mais profundamente, você conhece também a si mesmo mais profundamente. Você vai ver que aquilo que você pensava a seu próprio respeito era um grande engano, que você estava enganado a respeito dos seus pensamentos sobre si mesmo. Nós temos um exemplo bastante claro disso na Bíblia. Quando Isaías foi ao templo no ano da morte do rei Uzias, Isaías capítulo 6, a partir do versículo 1, o texto diz que no ano que aquele rei morreu, o rei Uzias, Isaías foi ao templo. E quando ele foi ao templo, Deus se apresentou para ele de uma forma que ele não esperava, de uma forma inusitada para ele, de uma forma especial para ele. Então ele diz que ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e ele viu também que serafins estavam sobre ele, cada serafim tinha 6 asas, com 2 asas cobriam o rosto, com 2 asas cobriam os pés, e com 2 asas voavam. E os serafins diziam para o Senhor: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E quando Isaías teve essa visão a respeito de Deus, da santidade de Deus, aqueles serafins dizendo 3 vezes: Santo,
santo, santo é o Senhor dos exércitos, Isaías teve uma visão e um entendimento a respeito de Deus maior do que ele havia tido até então. E imediatamente após ele ter aquele entendimento sobre Deus, ele também teve um entendimento sobre si mesmo. E aí o que ele disse depois desta afirmação dos serafins, ele disse: ai de mim, que sou um homem de impuros lábios, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Percebe? As duas coisas acontecendo. Ele viu Deus, viu a santidade de Deus, ao mesmo tempo viu sua própria pecaminosidade. E é inevitável isso, irmãos. Quando nós nos deparamos com Deus como Ele é de fato, ao mesmo tempo nós enxergamos a nós mesmos como nós somos de fato. Somos impuros e precisamos então nos aproximarmos humildemente de Deus, confessando os nossos pecados, nos arrependendo deles, para que nos aproximemos de Deus em santidade. Então, quando a palavra de Deus é exposta, Deus é exposto para nós e nós somos expostos para nós mesmos. Nós conhecemos também mais a nós mesmos. Por isso a importância da palavra, por isso que esse texto fala de que quando a igreja se reúne, ela não deve se distrair com outras atividades. Ela tem que ter o foco, tem que ter esse propósito do ensino. Esta passagem fala do ensino, por isso é que ele fala dos ouvintes. Por isso ele fala daqueles que se usam de um mau ensino, passarão a impiedade ainda maior. Está falando de uma igreja reunida, está falando de alguém ensinando uma igreja e pessoas ouvindo aquele ensino. Então nós vimos no domingo passado, para aqueles que não estavam aqui, está no site, se você quiser acompanhar, quiser saber na íntegra o que foi dito a respeito dos 2 primeiros versículos, 14 e 15, está no site da igreja, você pode depois ouvir, se assim desejar. Mas nós vimos no versículo 14, que o versículo 14, ele fala que o ensino da igreja, tendo a igreja como esta importante atividade, o ensino da igreja, ele tem que ser proveitoso para a igreja, ele tem que ser útil para a igreja. Por isso ele diz aqui, que o ensino da igreja, que a igreja deve evitar contendas de palavras que para nada aproveitam. Era uma coisa importante que Timóteo deveria dizer para a igreja. Por isso Paulo diz: dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, senão para a subversão dos ouvintes. Então o que ele está dizendo é: diga para a igreja que é importante que quando ela está reunida, ela evite contendas de palavras. Ela evite que seja ocupado no púlpito da igreja, que ocupe o púlpito da igreja, pessoas que não expõem a palavra de Deus, mas que ficam fazendo discussões filosóficas, discussões com o mundo, discussões políticas, discussões a respeito de coisas que não estão centradas na palavra de Deus. Tem que haver a exposição da palavra de Deus. Se nós nos ocupamos com outras coisas, às vezes a gente acha que isso não é nocivo, que não tem nada a ver, que de vez em quando nós podemos nos ocupar com essas coisas. O texto diz que isto não é neutro. O texto diz que isso causa a subversão dos ouvintes. Mau ensino no púlpito de uma igreja, irmãos, causa muito mais mal do que nós estamos enxergando, e muitos até estão dispostos a aceitar e a compreender isso. Sentar numa igreja, ouvir alguém falando alguma coisa, tem 2 efeitos: ou é bom para você, ou é ruim para você. Neutro não é. E quando ele diz aqui subversão dos ouvintes, nós vimos essa palavra, é tradução de uma palavra grega, de onde nós tiramos a nossa palavra catástrofe. Então quando alguém ouve um mau ensino, quando alguém ouve um ensino que não é a exposição exata, a exposição primorosa, cuidadosa da palavra de Deus, isso faz mal para ele, subverte ele, cria uma catástrofe na sua vida, arruína a sua vida. Nós vimos que essa palavra só aparece 2 vezes no Novo Testamento, e a outra vez que ela aparece é lá em 1 Pedro capítulo 2, versículo 6, quando o apóstolo Pedro fala da destruição de Sodoma e Gomorra. É o mesmo que acontece quando eu ouço um ensino que não é a exposição da palavra de Deus. A exposição da palavra de Deus com exatidão. Isso causa subversão, isso causa ruína, a destruição, joga para baixo aqueles que estão ouvindo. E o que é interessante é que isso é tão enganoso que as pessoas ouvem e não percebem.
elas não percebem, elas não se dão conta de que aquilo está fazendo mal para elas, porque é enganoso. Fala de Deus, fala de vitória, fala de se dar bem, fala de felicidade, fala de autoestima, fala disso, fala daquilo que vai inflando o ego da pessoa, e a pessoa gosta, a pessoa aplaude aquilo, a pessoa, isso mesmo, eu estou gostando de ouvir isso está me agradando, e está falando de Deus para mim, quando na verdade não está falando de Deus para você, está falando de você para você mesmo. Deus está fora disso, Deus não faz parte disso, porque você não está conhecendo mais a Deus, você está ouvindo mentiras a respeito de si mesmo. Por isso, duvide de ensinos que exaltam o homem. Duvide de ensinos que inflam o ego do homem. Duvide de ensinos que ficam prometendo felicidade para o homem, felicidade para você, vida vitoriosa para você, vida triunfalista para você, vida sem problemas para você. Duvide desse ensino. Isso vai subverter você. Isso vai causar uma ruína para você, porque não aproxima você de Deus. Afasta você de Deus. Coloca você longe de Deus e levando você a pensar que você está perto de Deus. Esse é o engano do falso ensino. Por isso Paulo diz, dá testemunho solene para a igreja, que quando ela está reunida, ela evite esse tipo de coisa, porque isso subverte os ouvintes, causa ruína nos ouvintes. Foi o que nós vimos no domingo passado. Vimos também que o ensino na igreja, ele tem que ser centrado na palavra da verdade. Ele tem que ser a exposição da palavra da verdade. No versículo 15 ele vai dizer, procura apresentar-te a Deus, aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. O ensino na igreja, ele deve estar baseado na verdade da palavra de Deus. Procura apresentar-te a Deus, nós vimos aqui que significa que aquele que vem ao púlpito da igreja, ele tem que se esforçar, sabendo que ele está se apresentando não para a igreja, ele está se apresentando perante Deus. Alguém que vem ao púlpito da igreja, ele tem que ter como foco da vida dele agradar a Deus em primeiro lugar. O púlpito da igreja não é um lugar para apresentação pessoal. O púlpito da igreja não é um lugar para apresentação da habilidade de alguém. O púlpito da igreja é um lugar para alguém que esforça-se por apresentar-se aprovado perante Deus. Deus avalia, irmãos, todo o ensino que é dado no púlpito da igreja. Tudo aquilo que é falado em nome dele, ele é que julga, ele é que avalia. E Paulo lembra Timóteo. Lembre-se, você não está aí para agradar as pessoas. Você está aí para agradar a Deus. Um pregador, irmãos, ou qualquer pessoa que vai ensinar, vai falar em nome de Deus, ele sofre da tentação de agradar as pessoas. Nós sofremos da tentação de sermos elogiados pelas pessoas. De que as pessoas digam, puxa, gostei muito da sua mensagem. Gostei muito daquilo que você disse hoje. Parabéns pelo que você disse hoje. A gente fica com o ego todo inflado. É uma luta. Mas o que Paulo está dizendo aqui, Timóteo, como Deus está vendo o que você está ensinando? Como Deus está avaliando? Procura apresentar-te a Deus como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. E nós vimos o que é manejar bem a palavra da verdade, é alguém que ensina algo numa parte da Escritura que concorda com toda a Escritura. Qualquer afirmação, irmãos, sobre qualquer texto bíblico tem que ser apoiada por toda a Bíblia. Sabe por quê? Porque a Bíblia interpreta a própria Bíblia. A palavra de Deus interpreta a palavra de Deus. Se alguém faz alguma afirmação num texto bíblico que não pode ser apoiada por outros textos bíblicos, isso é uma mentira. É isso que significa manejar bem a palavra da verdade. Alguém que tem intimidade com a Escritura, que conhece a Escritura, sabe a mensagem geral da Escritura, a ponto de que ele pode interpretar partes específicas da Escritura, porque ele tem o conhecimento do todo da Escritura. Ele tem uma intimidade com a Escritura. É isso que significa um obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Então isso significa que quando a igreja está reunida, é a palavra da verdade que tem que ser exposta. Por isso é que eu acredito, irmãos, que a pregação expositiva é um meio seguro para que a palavra da verdade fique central na vida da igreja. Talvez você pergunte, pastor, o que é pregação expositiva?
Pregação expositiva, irmãos, é quando você lê um texto e explica aquele texto. Extrai as verdades daquele texto que você leu. Tudo sai dele. Obviamente pode ser apoiado e ilustrado por outras passagens da Escritura, mas o foco está ali, em tirar daquela passagem, extrair daquela passagem tudo o que ela diz. Quando não é assim, quando não é uma pregação expositiva, a gente chama de pregação por tópicos. Eu posso pregar um texto bíblico baseado num sistema chamado tópicos. O que isso significa? Eu posso chegar aqui hoje à noite, por exemplo, e pregar para os irmãos sobre o inferno. E aí então eu vou a várias passagens da Escritura para fazer uma pregação sobre o inferno. Domingo que vem eu posso vir aqui fazer uma pregação sobre o céu. E venho para várias passagens da Escritura e faço uma pregação sobre o céu. No domingo seguinte eu venho aqui e falo sobre casamento, por exemplo. Venho para várias passagens da Escritura e falo sobre casamento. Isso se chama pregação por tópicos. Também é um método que pode ser usado vez por outra pela igreja. Mas o fato é que daí eu me sinto tentado a pregar coisas que eu acho que vocês devem ouvir. Agora, quando a gente expõe a Bíblia, como é o meu propósito, como eu gostaria de ter tempo na minha vida para expor a Bíblia inteira. Mas nós vimos só Mateus, nós levamos 7 anos. 1 Timóteo, 2 anos. 2 Timóteo já fazem 6 meses aproximadamente, a gente está no capítulo 2 aqui ainda, é muito tempo. Mas isso é a pregação expositiva, você deixa a Bíblia determinar o que a igreja precisa ouvir. Você deixa a palavra de Deus, o Espírito Santo fazer a agenda da igreja. Não sou eu que decido o que vai ser dito, ainda que por vez ou outra possamos usar o método de pregação por tópicos. Mas eu penso que a pregação expositiva é um meio seguro de eu saber que o que está sendo dito para a igreja é a vontade do Espírito Santo. É a vontade de Deus, não a minha vontade pessoal. Por isso, nós cremos que a pregação expositiva é um meio seguro de mantermos a centralidade da palavra de Deus no nosso meio. E é uma necessidade que nós temos. Esses foram os 2 pontos de domingo passado, né? E o terceiro ponto, como deve ser o ensino na vida da igreja? Como deve ser o ensino na igreja? Então, além de ser útil para a igreja, além de estar centrado na verdade da palavra de Deus, o ensino na igreja deve comprometer a vida dos ouvintes. O ensino na igreja deve comprometer a vida dos ouvintes. Veja o que o apóstolo Paulo diz no versículo 16. Ele diz assim: evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Ele disse que Timóteo deveria apresentar-se a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade, e deveria evitar os falatórios inúteis e profanos. Evitar, irmãos, em outras palavras, evitar discussões vazias e não consagradas a Deus. Essa é a ideia. Evita, esse verbo, ele tem a força de se afastar com determinação. Fugir desse tipo de ensino para a igreja. Traz a ideia de se proteger de algo, reconhecendo que este algo é perigoso para ele mesmo e para a igreja para a qual ele vai falar. É o que Paulo está dizendo para Timóteo. Afaste-se desses falatórios. Não use dessas prerrogativas. Não use desse sistema na igreja. Evita esses falatórios, e Paulo diz que esses falatórios são inúteis. Inúteis, irmãos, significa que são palavras vazias. São palavras sem nenhuma consistência. O apóstolo Paulo já tratou disso lá em 1 Timóteo capítulo 1. Lá no capítulo 1 ele vai dizer que alguns homens estavam se fazendo de mestres da lei, que falavam muitas coisas, eram pauradores frívolos. Sabe o que significa isso? Pessoas que falavam, mas não se aproveitava nada do que eles diziam. E falavam onde? Nos púlpitos das igrejas. Eles vinham ao púlpito da igreja, falavam, mas não se aproveitava nada do que eles diziam. Palavras inúteis.
palavras que não confrontam um erro, palavras que não chamam a uma mudança no pensamento, palavras que não confrontavam o pecado, que não revelavam o pecado, não revelavam as coisas que agradavam a Deus, palavras inúteis. A pessoa ouve, mas não fala do pecado dela, não leva ela a pensar, a mudar de pensamento, não leva ela a refletir. Eram palavras também que não reforçavam a verdade, palavras inúteis. Se você está andando com Deus e se esforçando para andar no caminho certo, muitas vezes a palavra de Deus vem e reforça você nisso, encoraja você a permanecer assim. Essas palavras nem isso faziam, eram palavras inúteis. Muitos crentes na igreja se esforçando por andar no caminho certo, querendo fazer as coisas certas, e a palavra que eles ouvem não reforçam eles nisso. Eram palavras inúteis, palavras vazias. Eram palavras, irmãos, que nem consolavam o coração daqueles que estavam entristecidos. Numa congregação, há sempre crentes que estão passando por lutas, passando por dificuldades, e a palavra vem, é inútil para ele. Não tem nenhum efeito na vida dele, é vazia, não consola seu coração entristecido, não o fortalece na sua fraqueza, não serve literalmente para nada. Para nada, é o que o apóstolo Paulo está dizendo. Era um tipo de ensino vazio, que não compromete aqueles que estão ouvindo. Ele não sabe onde ele se encaixa, ele não sabe o que ele faz com aquilo que ele está ouvindo. Sabe, irmãos, aí as pessoas usam de frases de efeito, falam sobre Deus, falam sobre vitória, falam sobre coisas que as pessoas querem ouvir. Tem uma frase que às vezes eu uso ela, já usei aqui na igreja, que ela ilustra bem isso. Pessoas que dizem aquelas frases de efeito como esta: dizem que a pedra é forte, mas vem o ferro e fura a pedra. Dizem que o ferro é forte, mas vem o fogo e derrete o ferro. Dizem que o fogo é forte, mas vem a água e apaga o fogo. Dizem que a água é forte, mas vem o sol e seca a água. Dizem que o sol é forte, mas vem a nuvem e tampa o sol. Dizem que a nuvem é forte, mas vem o vento e desfaz a nuvem. Dizem que o vento é forte, mas vem a montanha e para o vento. Dizem que a montanha é forte, mas vem o homem e desfaz a montanha. Dizem que o homem é forte, mas vem a morte e vence o homem. E dizem que a morte é forte, mas vem Jesus e vence a morte. É bonito isso, não é, irmãos? Lindo, não é? Mas o que isso te compromete? Chega agora durante essa semana na sua crise conjugal lá com a sua esposa e diga para ela: dizem que a pedra é forte, né? Chega para o seu trabalho, diga para o seu patrão: dizem que a pedra é forte, mas vem o ferro e fura a pedra. O que isso te ajuda? É bonito, arrepia, é uma poesia a respeito de Deus, fala de Jesus, fala de vitória sobre a morte, mas não me compromete. É vazio, é inútil. Mas muita gente gosta de ouvir isso, ama ouvir isso, e fica preso. Puxa, que coisa linda, eu gosto disso. Ai, devia ter notado. Você gravou? Mas isso é inútil, porque não é a exposição da palavra de Deus. E Paulo diz que estas coisas não traziam benefício para nenhum e para ninguém, e Timóteo deveria evitar isso. Paulo diz também que, além de serem inúteis, esses falatórios, eles eram profanos. Profano, meus irmãos, traz a ideia de algo não separado, não consagrado. Traz a ideia de algo comum. Era uma palavra que era usada para expressar coisas comuns. Era uma palavra que não tinha uma aplicação só religiosa. Quando você ouve a palavra profano, traz a ideia, né, de religião, porque é uma palavra que tem esse cunho religioso. Mas a palavra, ela também tinha uma aplicação que não era religiosa. Ela era usada para falar de lugares comuns, lugares ocupados por todos, por qualquer pessoa. É a ideia de um lugar que não tem limites. Quando você está na sua casa, você tem um limite. Você tem um portão, você tem uma porta, e quando você tranca aquela porta, ali dentro é o limite para que as pessoas não entrem a hora que quiser, não saiam a hora que quiser. É a sua casa, aquilo não é um lugar público, aquilo não é um lugar comum, aquilo é separado para você. Você fecha o portão, você fecha a porta, e você não quer que pessoas tenham a liberdade de entrar e sair na sua casa a hora que elas bem entenderem.
Mas quando você vai para uma praça, ninguém pode colocar limites numa praça, não é verdade? Aquilo é um lugar público, aquilo é um lugar comum, aquilo pode ser ocupado por quem quer que seja, a hora que ele quiser, ele pode fazer lá o que ele bem entender, desde que ele não desobedeça às leis que regem uma sociedade. Mas é um lugar público. Profano traz essa ideia, é um lugar público, é um lugar comum, é um lugar que não é separado. Então tem a ver com comunidade, sem limites. Entra quem quer, sai quem quer, a hora que quiser, do jeito que quiser. Traz a ideia de um lugar comum. E o que é o contrário do profano? O contrário do profano é um lugar consagrado, separado para Deus, consagrado a Deus somente. É o limite que Deus impõe, limitado por Deus. Não se deve aproximar de qualquer maneira. Não se deve aproximar de qualquer jeito. Deus não é assim. E veja o que um mau ensino no púlpito faz. O que as pessoas estão fazendo com o culto a Deus. Como as pessoas estão se vestindo para ir no culto a Deus. Como as pessoas estão se portando no culto a Deus. Profano. Misturando o público com o que é consagrado a Deus. As pessoas têm ido para os cultos da forma como elas vão a qualquer outro lugar. Mas não é que nós estamos preocupados com o tipo de roupa, medindo roupa. Não é isso. Mas nós estamos compreendendo qual é o problema. Por que as pessoas estão vindo assim? Porque as pessoas estão se sentindo no culto como se elas estivessem em qualquer outro lugar. Tem alguma coisa errada. Então nós não estamos medindo as pessoas pela roupa, pela postura, pelo que estão fazendo com o culto. Nós estamos vendo que isso é o sintoma e estamos enxergando o problema. Tem um problema ali. As pessoas não estão compreendendo quem é Deus. As pessoas não estão compreendendo o que é o culto a Deus. As pessoas não estão compreendendo o que é o relacionamento com Deus. E sabe o que acontece? Quando chega em casa, a mesma coisa acontece. As pessoas se esquecem completamente. E vivem uma vida que não é consagrada para Deus. Que não é separada para Deus. É como se fosse um lugar público. É do jeito que quer, a hora que quer, do jeito que quiser. Não é santo, não é separado. Lembra de Moisés, quando ele estava na terra de Midian, cuidando das ovelhas de Jetro, seu sogro? Ele foi a um monte chamado Horebe, que a Bíblia diz que era o monte de Deus. E ele viu a sarça. E a sarça ardia e não se consumia. Aquilo espantou Moisés. Havia chamas naquela árvore. E a árvore não se consumia. E aí ele viu que aquilo era uma maravilha. Ele disse, eu vou me aproximar e vou ver de perto. E aí ele ouviu a voz de Deus dizendo, Moisés, eis-me aqui, Senhor. Não te venhas para cá. Não te achegues aqui. Veja Deus colocando limite. Não venhas, para que você não seja destruído. Tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Você sabe o que é isso? Deus está dizendo, isso aqui não é um lugar profano. Isso aqui não é um lugar público. Isso aqui não é um lugar comum. Isso aqui é consagrado para mim. Isso é o meu monte. É o monte de Deus. Então tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Isso é o contrário de profano. Isso é consagrado. Isso é separado para Deus. Então Deus disse isso para Moisés. Quando Moisés está conduzindo o povo no deserto, logo que eles saem do Egito, atravessam o Mar Vermelho, quando eles entram no deserto, eles vão se deparar com o Monte Sinai, e Moisés vai subir ao Monte Sinai para receber a lei de Deus, e Deus dá uma determinação. Deus diz assim, ninguém tocará neste monte, porque este é o monte do Senhor, é o Monte Sinai. Ninguém tocará nele, nem homem, nem mulher, nem criança, nem animal algum. Cuidem, porque quem tocar neste monte será morto. Porque este monte é santo, é o monte do Senhor. Só Moisés poderá subir a este monte. E eu falarei com Moisés, e Moisés vai dizer a minha palavra para o meu povo. E quando Moisés colocou isso para o povo, irmãos, houve trovões. E o povo entendeu que aquele lugar não era um lugar profano,
Aquele lugar era um lugar santo, que pertencia a Deus, e que a postura de quem estivesse ali, diante daquele monte, tinha que ser uma postura reverente. Agora o que Paulo está dizendo, Timóteo? O ensino, quando ele não é a exposição exata da palavra de Deus, ele é inútil e ele é profano. Ele não traz benefício para as pessoas não aprendem nada, as pessoas não refletem sobre nada, as pessoas não são motivadas a pensar sobre sua própria vida, para procurar se tem que se arrepender de alguma coisa, para se acertar com Deus, se aproximar de Deus. As pessoas não são consoladas na sua tristeza, não são fortalecidas na sua fraqueza, é inútil para elas. E o que é pior, joga essas pessoas num lugar comum. A vida começa a se tornar uma vida profana. Por isso é que o ensino tem que comprometer as pessoas. Ele não pode ser neutro, vazio, nulo, a ponto de a pessoa não se ver comprometida com aquilo que ela está ouvindo. Não chamá-la a ter um compromisso, a colocar limites na sua vida, a consagrar a sua vida e não deixar a sua vida profana. O ensino, ele tem que trazer a pessoa para um compromisso, para um comprometimento. Quando Deus disse para Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa, Deus estava dizendo, assuma um compromisso comigo, tome uma postura, não fique aí da forma como você sempre esteve, tira as sandálias dos teus pés, assuma um compromisso, é comprometimento. O ensino tem que gerar comprometimento. O ensino que não é consagrado a Deus é inútil e profano, não leva os ouvintes a se comprometerem. É um ensino, ouve sobre Deus, ouve sobre coisas de Deus, mas as pessoas ficam indiferentes. Elas nem sabem o que fazer com aquilo que estão ouvindo. Sabe por quê? Porque quando não é útil, quando não é consagrado, irmãos, as pessoas não são chamadas a tomar uma decisão. Todo o ensino fiel à palavra de Deus chama aquele que está ouvindo a tomar uma decisão. Ele tem que fazer escolhas. Eu preciso tomar uma decisão com relação a isso que eu estou ouvindo. Você pode adiar sua decisão, você pode não tomar sua decisão, você pode não fazer nada com o que você está ouvindo, a responsabilidade é sua. Mas o ensino sempre chama você a tomar uma decisão, a consagrar a sua vida, a separar-se para Deus. O ensino inútil, ele não compromete. Isso é um ensino comum, irmãos. Isso é um ensino comum. Agora, qual o resultado deste ensino? Veja o que o apóstolo Paulo diz. Aqueles que se usam deste ensino passarão a impiedade ainda maior. Paulo diz que os que se usam deste ensino passarão a uma impiedade ou uma iniquidade ainda maior. Sabe por quê? Porque o ensino falso, o ensino mentiroso, ele engana as pessoas e ao invés de aproximar as pessoas de Deus, ele leva aquele que está ensinando, aqui está falando daquele que está ensinando, mas consequentemente aqueles que estão seguindo aqueles que está ensinando também. Leva essas pessoas para longe de Deus, para uma impiedade ainda maior. Quem ouve esse tipo de ensino gosta deles, porque estão na iniquidade, estão na impiedade. E então eles passarão a uma impiedade ainda maior. Veja que Paulo diz que eles já estão na impiedade. E o que vai acontecer? Eles passarão a uma impiedade ainda maior. É destrutivo, é nocivo. Agora, o que é impiedade? Impiedade, meus irmãos, é uma palavra que significa literalmente falta de reverência a Deus, falta de considerar Deus, a falta de Deus, não se importar com Deus. Ou seja, este ensino não gera um comprometimento com Deus. É um ensino que apresenta uma imagem distorcida de Deus e de sua palavra. É um Deus, mas não é o Deus da Bíblia. Por incrível que possa parecer, não é o Deus revelado na Escritura, porque a palavra não está sendo exposta de uma forma exata, fiel. Na verdade, apresenta um Deus falso. Um Deus que não é revelado na Escritura.
Então, quando a pessoa ouve algo sobre Deus, que não é o Deus que é revelado na Escritura, como Ele é na Escritura, como Ele é santo, como Ele quer que seja consagrado para Ele, como quer que seja separado para Ele, o que a pessoa faz? Ela não se importa com este Deus, porque ela está ouvindo sobre um Deus falso. Então ela vai passar uma impiedade ainda maior. Ela não vai se importar com Deus. O que vai acontecer é uma indiferença para com Deus revelado na Escritura. E o que isso gera? Paulo diz que isso gera impiedade, impiedade, impiedade cada vez maior. É por isso, irmãos, que as pessoas muitas vezes frequentam igrejas, ouvem alguém falando, mas como estão suas vidas? Como é que está a vida? Está fugindo da impiedade? Está se afastando da impiedade? Nós vemos vidas irreverentes, irmãos. E quando eu digo irreverente, não é só irreverência no culto. Fazendo do culto algo para agradar os homens. Não é só isso. Quando eu digo irreverência, quando o texto fala de irreverência, fala de um modo de vida irreverente. Um estilo de vida irreverente. O jeito de viver irreverente. Sabe o que é isso? É eu viver a minha vida como se Deus não estivesse me observando. Eu viver a minha vida sem considerar que Deus está olhando tudo o que eu estou fazendo com a minha vida, com a minha alma. O ensino na igreja, ele tem que me despertar para isso. Ele tem que me levar a refletir sobre isso. O que eu estou fazendo com a minha vida? Como está a minha vida com Deus? Como está a minha vida, a minha devoção a Deus? Sabe, meus irmãos, pergunte-se a si mesmo, todos nós, perguntemos a nós mesmos agora, nesse instante. Quando a gente sai aqui do culto, como é a nossa vida com Deus? Meu relacionamento com Ele. Eu considero Deus a cada instante da minha vida? Se eu venho aqui, meus irmãos, e eu ouço, e eu vou para casa, eu me esqueço, eu estou transgredindo um princípio da palavra de Deus, que sou apenas um ouvinte e não praticante. E o que isso vai fazer? O que isso é? É um padrão de vida irreverente. Eu não considero Deus. E aí o que eu vou acabar fazendo? Eu vou acabar indo a uma ruína, é o que ele está dizendo. Agora eu fico pensando, quando as pessoas ouvem coisas que não chamam essas pessoas a um compromisso. São palavras inúteis e profanas. Eu estava outro dia pregando numa outra cidade, e aí, durante a minha mensagem, eu toquei sobre o relacionamento dos jovens com o sexo oposto, de como um jovem deve agir quando ele está interessado numa moça, como uma moça deve agir quando ela está interessada num jovem, como eles devem se preparar para o casamento, o que a Bíblia nos diz a respeito disso. Quando eu terminei, uma senhora que estava lá, e não era de lá da cidade também, era de uma outra cidade, ela me disse assim: pastor, ninguém mais vive isso aí que o senhor falou, não. E pastor, isso aí já acabou já. Ninguém mais é assim, não. Na verdade, pastor, de onde eu venho, os jovens têm sexo antes do casamento à vontade. E são membros da igreja. Dentro da própria igreja mesmo, eles nem escondem. Eles têm vida sexual ativa. Aí eu disse a minha irmã, o fato de haverem jovens vivendo assim, não significa que isso deixou de ser verdade. Sexo antes do casamento é pecado. Sexo antes do casamento, a Bíblia chama de fornicação. É obter prazer sem o compromisso do casamento. Continuará sendo pecado. E a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do versículo 3, que Deus vai vingar esta pessoa. Ele é o vingador desta pessoa. Sexo antes do casamento é uma vida sem limites.
é uma vida sem compromisso com Deus. E aí essa irmã diz, pastor, não adianta, ninguém mais vive assim não. Ora, irmãos, por que as pessoas estão vivendo assim? Por que as pessoas estão vivendo assim? Por que tem pais crentes dando preservativos para os seus filhos? Eu não estou discutindo que o uso de preservativo. Se disser que eu estou discutindo o uso de preservativo, eu nego tudo depois. E se falar que foi, eu digo que é montagem. Não é isso. Estou dizendo que isso é um sintoma. É um sintoma. Sabe por quê? Perdemos a batalha. Perdemos a guerra. A gente vai ter que aceitar. Nós vamos ter que deixar. Então é melhor tomar o preservativo. Sabe o que é isso? É uma vida sem comprometimento. Uma vida infiel à Escritura. Infiel à palavra de Deus. E isso vai conduzir a uma impiedade cada vez maior. Sexo fora do casamento, irmãos, continuará sendo pecado. Quer nós queiramos, quer não. É uma vida impiedosa. Nunca vai ser normal, porque a verdade de Deus permanece sempre. Então a gente fica assustado muitas vezes com o que está acontecendo. Agora, onde tudo isso começa, irmãos? Onde começa tudo isso, esse tipo de prática, esse tipo de libertinagem que a Bíblia diz? Onde tudo isso começa? Sabe onde começa? Começa nos púlpitos. É nos púlpitos. É a liderança que quer ser popular, não quer desagradar os ouvintes e para de ensinar a verdade. Para de falar a verdade. É no púlpito onde começa o ensino que não compromete a vida dos ouvintes. São falatórios vazios e profanos. São comuns. Não tem limites mais. Entra e sai quem quiser do jeito que quiser. Um incrédulo pode ouvir aquilo e entender perfeitamente como alguém que é crente. Não há diferença. É um discurso que atende a todo mundo. É isso que significa palavras, falatórios inúteis e profanos. Então o ensino da igreja ele deve comprometer a vida do ouvinte. Ele tem que chamar a uma responsabilidade. Então o ensino da igreja ele tem que ser proveitoso para os que ouvem, ele tem que estar baseado na verdade da palavra de Deus e ele deve comprometer a vida dos ouvintes. Quarto ponto. Como deve ser o ensino da igreja? O ensino da igreja deve proteger a igreja. Veja os versículos 17 e 18. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé a alguns. Paulo fala aqui do poder destruidor, irmãos, do falso ensino, para aqueles que ouvem. A linguagem do falso ensino, ele diz aqui, corrói como câncer, e algumas versões, roerá como gangrena. Se espalhará como um tumor num corpo. A ideia aqui, irmãos, é de uma doença cujas feridas vão comendo a carne. Aliás, aqui a palavra traz a ideia também de um pasto pronto para ser consumido. E o animal vem pastando, ele vem arrasando aquele pasto. Essa é a ideia dessa palavra também. É como se a carne doente de um ser humano fosse um pasto para a sua doença, e a sua doença vem comendo ele, corroendo ele. É uma linguagem forte que o apóstolo Paulo usou aqui. Eram tumores que se espalhavam pelo corpo. Aliás, os médicos dizem que há dois tipos de gangrena, a gangrena seca e a gangrena úmida, e ela se espalha muito rápido pelo corpo, ao ponto de levar essa pessoa à morte. Então Paulo diz aqui que a linguagem daqueles que não ensinam corretamente a Bíblia tem este efeito sobre a vida das pessoas. Linguagem aqui, meus irmãos, não se refere ao jeito das pessoas falarem, desses falsos mestres falarem. Não é o jeito deles falarem. Eles podem falar de uma forma polida, eles podem falar de uma forma com bastante classe. Então não é o tipo de linguagem.
É o teor do que eles estão falando. Essa que é a ideia de linguagem aqui. É o teor do seu ensino. Então são pessoas que querem ensinar, porém não foram capacitadas por Deus para ensinar. Refere-se aqui ao tipo de ensino que destrói ao invés de edificar. Isso mostra mais uma vez a importância do que é dito em nome de Deus para uma congregação, para uma igreja. Isso fala da responsabilidade daqueles que ouvem o ensino. Muitas vezes, meus irmãos, eu chego a pensar se nós não deveríamos ter menos igrejas do que nós temos hoje. Menos igrejas. Nesse horário aqui, menos pessoas reunidas em nome de Deus. Às vezes eu chego a pensar se não era melhor isso. Porém, quando estiverem reunidas em torno da palavra de Deus de verdade, com o ensino sólido da Escritura. Porque se é para eu me reunir em nome de Deus e não falar a verdade de Deus, o que vai acontecer? É uma linguagem que corrói como câncer, que destrói. Porque o ensino nunca é neutro, ou ele edifica, ou ele causa mal para uma pessoa. E Paulo cita que 2 pessoas que eram falsos mestres naquele dia. Aliás, ele já havia citado na primeira carta, no capítulo 1, versículo 20, na primeira carta a Timóteo, no capítulo 1, versículo 20, que é Alexandre. Ele já foi mencionado lá. E aqui ele cita Fileto, que nós não sabemos nada sobre ele, a não ser o que é dito aqui, que era um falso mestre. Alguém que tinha uma linguagem que estava ocupando o púlpito da igreja, mas sua linguagem, seu ensino, corrói como câncer. Eram homens, meus irmãos, que se diziam cristãos. Eram homens que eram membros da igreja. Eles eram membros da igreja. Eram homens que estavam no meio da igreja, não do lado de fora. Eles estavam no meio, transitando na igreja, andando com a igreja naqueles dias. Sabe o que isso significa? O perigo para a igreja, irmãos, na maioria das vezes vem de dentro. Ele não vem de fora. Por incrível que possa parecer, o perigo, ele vem primeiro, se instala dentro da igreja. A igreja não o percebe, a igreja aceita ele, aí ele se levanta e se apresenta e a igreja acha que é bom. Eram homens que estavam envolvidos com a igreja. Irmãos, o ensino, o falso ensino, aquilo que destrói a nossa vida, destrói o nosso relacionamento com Deus, ele nunca chega arrombando a porta. Sabe? Ele nunca chega anunciando que ele chegou. Sabe, derrubando a porta com os pés e invadindo e dizendo, cheguei, agora eu vou tomar conta disso aqui. Nunca é assim. Ele sempre entra sutilmente. Sutilmente. Por isso que Paulo fala aqui que Alexandre e Fileto eram homens que haviam estado na verdade, mas se deixaram seduzir pelo falso ensino. E como eles estavam dentro da igreja, o falso ensino se apresentou por meio deles. Por meio deles dentro da igreja. O ensino nunca vem, irmãos, arrebentando tudo. Ele vem de uma forma sutil. Por isso que ele tem capacidade de enganar as pessoas. Ele se mostra bonito. Em 2 Coríntios capítulo 11, o apóstolo Paulo vai dizer que Satanás, ele se disfarça como um anjo de luz. E os seus obreiros, eles se apresentam como ministros de justiça. Eles parecem justos. Eles parecem certos. É atraente. Agrada ao coração humano. Mas 2 Pedro capítulo 2, irmãos, versículos de 1 a 3, o apóstolo Pedro vai dizer algo interessante a respeito destes homens. Pedro diz lá que assim como no Antigo Testamento, do meio do povo surgiram falsos profetas, ele diz assim também entre a igreja surgirão falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente suas heresias destruidoras. Veja, eles introduzem dissimuladamente. É sutil. E eles introduzem heresias destruidoras. E diz mais, muitos seguirão as suas práticas. Sabe qual é a característica do falso ensino? Ele é sutil. E ele sempre carrega muita gente. Sempre carrega muita gente. Agora você sabe por quê? A gente sempre acha que a maioria está certo. Aí a gente vai com a maioria. Mas ali, olha quanta gente. Como cresceu rápido isso aqui. Como deve estar certo, não é possível, está falando de Deus e um monte de gente seguindo. Meus irmãos, números não provam nada.
Pedro diz que eles se surgem e dissimuladamente introduzem suas heresias destruidoras e muitos seguirão a sua prática. E aí Pedro vai dizer que por causa desse tipo de ensino, a verdade vai ser infamada. Esse é um problema, né? Porque as pessoas fazem errado, quem faz certo passa vergonha. É isso que Pedro diz. A verdade vai ser infamada por causa desses falsos ensinos, desses falsos mestres. E a verdade, as pessoas não vão querer se aproximar da verdade porque vão ver esses falsos mestres. E aí Pedro vai terminar de um jeito que você nem conhece, que você nem vê isso acontecendo hoje. Pedro vai dizer, e eles farão comércio de vós. Você nunca viu isso acontecendo hoje? Não tem ninguém fazendo comércio em nome de Deus? Querendo ganhar dinheiro em nome de Deus? Não tem ninguém, né? Não tem ninguém fazendo isso. E muita gente seguindo eles, né? É o falso ensino. Mas aí por causa dessas pessoas, significa que todos estão errados? A verdade está infamada por causa deles, mas a verdade continuará sendo a verdade de Deus. Então estes homens, eles se desviaram da verdade, Paulo está dizendo aqui. Eles estavam asseverando, veja o que ele diz aqui, ele diz assim, eles estavam asseverando que a ressurreição já se havia realizado. E estavam pervertendo a fé a alguns. O que eles estavam dizendo? Olha, a ressurreição, ela não vai ser uma ressurreição do corpo. Quando Jesus voltar, não vai ser necessário ter uma ressurreição física. Na verdade, a ressurreição já aconteceu já. Quando você foi salvo, você já ressuscitou. E aí eles estavam pervertendo a fé a alguns. Agora, sabe o que me intriga, irmãos? Alguém poderia dizer assim, Paulo, por que você está implicando com Himeneu e Fileto? Só porque eles estão falando que a ressurreição já se realizou? Deixa eles pensando assim. Depois, quando chegar lá no dia que Jesus voltar, eles vão ver que eles estavam errados. Mas deixa eles. Só porque eles estão falando que a ressurreição já se realizou? Se não se realizou, eles estão errados. E um dia eles vão ver que eles estão errados. Deixa eles, por que você está implicando com eles? Poxa, Paulo, você é intransigente mesmo, hein? Você gosta de uma intriga. Talvez você já ouviu isso de uma outra forma. Por que você se preocupa com isso? Deixa eles. Sabe qual é o problema, irmãos? Por falta de interpretação correta, eles haviam chegado a essa conclusão. Falta de precisão bíblica faz a pessoa chegar a uma conclusão errada. Falta de interpretar a Bíblia literalmente. A interpretação literal é a mais segura que tem. Nós vamos interpretar literalmente, a não ser quando a própria Bíblia diz que é uma figura. Por exemplo, Jesus disse, eu sou a porta. Você não vai imaginar que quando Jesus voltar para nos buscar, vai ser uma porta. É uma figura de linguagem, e é óbvio, quando a Bíblia diz que é uma figura de linguagem, nós precisamos interpretar como uma figura de linguagem. Mas quando não é figura de linguagem, é literal, isso é seguro. Simples assim. Quando Jesus disse que nós receberíamos um novo corpo, é verdade, mas eles, não, isso aí é figurado. Tem que tomar cuidado, tem que alegorizar, tem que buscar explicações. Quando começa a fazer essas ginásticas para interpretar o texto bíblico, o apóstolo Paulo diz, rejeita, porque isso está errado. Sabe onde isso vai terminar? Começa com essa coisinha aí, a ressurreição já se realizou, não vamos dar importância a isso, deixa isso para lá, não vamos brigar por causa dessas coisas. Meus irmãos, me permitam, compreendam-me, por favor, mas vamos brigar sim. Vamos lutar pela verdade sim. Porque começa aqui, sabe o que vai acontecer depois? Era isso que o apóstolo Paulo enxergava, que muita gente não enxergava. Paulo, deixa para lá, você vai excluir da igreja Himeneu e Fileto por causa disso? Porque Paulo mandou que eles fossem excluídos da igreja. Vou excluir sim. Porque eles estão começando assim, você sabe onde isso vai terminar? Quando coméssemos com uma interpretaçãozinha errada aqui do texto, vai terminar no lugar ruim. Deus deixa de ser consagrado. Deus deixa de ser reverenciado. A gente começa a se misturar com o mundo, sabe? Por causa de uma coisinha. Uma coisinha que muitos dizem, mas o que tem? Deixa eles. Será que faz tanta diferença assim? Faz. Já estava começando a arruinar a fé a alguns. Eles estão arruinando a fé a alguns. Pervertendo a fé. Isso significa derrubar da fé, destruir a fé. Será que faz tanta diferença assim? Faz diferença. Na nossa ressurreição, nós vamos receber um novo corpo.
E é um corpo físico mesmo. Deus vai nos dar um novo corpo na nossa ressurreição, porque este corpo aqui é o habitat do pecado, e por isso que ele está morrendo. É por isso que esses cabelos aqui estão branqueando-se. Outro dia a gente foi jogar bola aí, irmãos. Aí nós estávamos lá jogando bola contra um pessoal lá em Jacareí. Aí veio uma pessoa que queria falar com o líder do time. Aí ele veio na minha direção. Aí eu falei, eu não sou o líder do time, mas ele está vindo aqui. E eu fiquei esperando. Aí ele chegou e falou assim, ó, queria falar com o líder do time aí e tal. A gente podia fazer um negócio assim, não, o líder não sou eu, é aquele lá. Aí mostrei o Nil. Aí eu falei para ele, tá vendo que a gente tem cabelo branco, dá nisso, né? A pessoa já veio para mim, vou naquele velhinho ali, porque deve ser ele o líder do time, né? Mas sabe por que esses cabelos estão branqueando? Porque esse corpo está morrendo. E esse corpo tem que morrer. Deus não faz negócio com esse corpo, Ele está matando esse corpo. Então eu posso cuidar dele, eu posso cuidar da minha saúde, que é bom, é uma boa mordomia, mas uma coisa eu tenho certeza, esse corpo vai morrer de alguma coisa. Isso é inevitável. Agora, qual a esperança que nós temos? Deus vai me dar um novo corpo, incorruptível, que não haverá mais pecado nele, com o qual eu adorarei a Deus por toda a eternidade. Isso é o que a palavra de Deus ensina. Então não era uma brincadeirinha o que Himeneu e Fileto estavam dizendo, que a ressurreição já aconteceu. Ela não aconteceu, ela vai acontecer quando o Senhor voltar. Então, irmãos, quando falta precisão da Bíblia, da interpretação bíblica, nós temos que rejeitar mesmo, porque isso destrói, perverte a fé a alguns. Isso é apenas o começo. Começa assim e vai terminar mal. Isso é o contrário do que a palavra de Deus ensina, e por isso corrói como gangrena, destrói a igreja. O ensino na igreja tem que proteger a igreja e não destruir a igreja. Não pode ser uma gangrena que corrói como câncer. Tem que proteger a igreja das mentiras do mundo. Então, como deve ser o ensino na igreja? Ele deve ser proveitoso para a igreja, ele deve ser centrado na palavra de Deus, ele deve comprometer os ouvintes e ele deve proteger a igreja. E quinto e último princípio aqui, última maneira pela qual deve ser o ensino na igreja. O ensino na igreja, ele deve preservar a separação do mundo. Veja o versículo 19. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem, e mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Esta é uma afirmação maravilhosa, irmãos. O apóstolo Paulo falou de tantas coisas negativas, né? Mas ele termina aqui esse pensamento para Timóteo com uma afirmação maravilhosa. Paulo diz que o firme fundamento de Deus permanece firme. Ele usa uma conjunção adversativa aqui, entretanto, ou seja, apesar de tudo isso, Timóteo, apesar de toda essa invasão de falso ensino, essa pressão que a igreja recebe de receber, de aceitar o falso ensino, entretanto, o firme fundamento de Deus permanece. O firme fundamento de Deus permanece firme, e o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo, o apóstolo Paulo diz. Sabe o que é um selo? O selo naqueles dias ele tinha alguns significados importantes. O selo, ele significava autoridade. Então o que ele está dizendo é que o firme fundamento permanece. E o firme fundamento está debaixo da autoridade de Deus, porque ele é o firme fundamento de Deus. Então está debaixo de autoridade. Selo significava autoridade. Por exemplo, quando Pilatos mandou que Jesus fosse sepultado, ele mandou colocar o selo dele no túmulo de Jesus, para que o túmulo de Jesus não fosse violado. Então o selo foi colocado lá, o selo do Império Romano, para que ninguém violasse aquele túmulo, ou seja, aquele túmulo estava sob a autoridade dos romanos, numa tentativa de impedir que os discípulos roubassem o corpo de Jesus e depois afirmassem que Jesus ressuscitou. Mas mesmo com aquele selo lá, a pedra foi removida, porque a pedra foi removida pelo anjo do Senhor e Jesus ressuscitou. E a pedra foi removida não para Jesus sair, para que os discípulos pudessem entrar e ver que Jesus havia ressuscitado. Para que as mulheres pudessem entrar e ver que Jesus havia ressuscitado. Mas havia um selo lá, um selo que mostrava que aquilo estava sob a autoridade do Império Romano. Selo também significa propriedade. Quando alguém colocava um selo, dizia: isto me pertence.
Isto é meu. Por exemplo, Efésios capítulo 1, versículo 13 vai dizer que Deus pôs em nós o selo do seu Espírito, mostrando que somos propriedades dele, aguardando quando ele vier nos buscar. Quando ele vier nos buscar, quem ele vai levar? Quem ele vai tomar para si? Os que lhe pertencem, os que são sua propriedade, os que são marcados com o seu selo. E o que é o selo dele em nós? É a presença do Espírito Santo dele no meu coração. Isso mostra que eu pertenço a ele. Selo também, meus irmãos, traz a ideia de proteção. Quando está com selo, significa que aquilo é protegido. E aí Paulo diz aqui: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo. Agora, o que é o fundamento aqui de Deus? O fundamento aqui, meus irmãos, é a igreja. O conteúdo do selo aqui nos leva a esta conclusão. Selo sempre tinha algo escrito no selo, ou um símbolo, ou uma escrita, ou uma inscrição. E ele diz aqui que neste selo tinha duas coisas inscritas. E o que estava escrito neste selo? O Senhor conhece os que lhe pertencem. Quem pertence ao Senhor? A igreja é dele. A igreja pertence a ele. E o que mais que estava escrito? Aparte-se de toda injustiça aquele que professa o nome do Senhor. O que a igreja tem que fazer? A igreja tem que se afastar da injustiça. Tem que se separar desse mundo. Então quem é a igreja? A igreja são aqueles que pertencem ao Senhor e que Ele conhece, Ele sabe quem são, Ele trata pelo nome, Ele tem um relacionamento íntimo com os seus. Por isso 1 Coríntios capítulo 6, versículos 19 e 20 vai dizer que nós fomos comprados por um preço e não somos de nós mesmos mais, nós pertencemos a Deus. Não sois de vós mesmos, fostes comprados por preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, diz 1 Coríntios capítulo 6, versículos 19 e 20. Eu não sou mais meu, eu pertenço a Deus porque fui comprado pelo sangue de Jesus Cristo. Desde o dia em que eu confessei os meus pecados e entreguei a minha vida para Jesus, eu passei a pertencer a Ele, eu sou dele agora. E Ele me conhece. Jesus disse em João capítulo 10, versículo 14, eu conheço as minhas ovelhas. Eu as chamo pelo nome, e elas reconhecem a minha voz. Então quem é a igreja? É quem pertence ao Senhor, e quem o Senhor conhece. Agora quem é a igreja também? São aqueles que se afastam da iniquidade. 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 e 16, vão dizer que nós devemos ser santos, como santo é o nosso Deus. Então eu tenho que me esforçar para me afastar das coisas do mundo, e ser santo como santo é o nosso Deus. A igreja é aquela que anda de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado. Colossenses capítulo 1, versículo 10. Então o selo aqui é a igreja do Senhor. E Paulo afirma aqui o caráter da igreja, usando a figura do selo. E ele faz uma afirmação: o Senhor conhece os que lhe pertencem. Meus irmãos, isso aqui é uma citação de Números capítulo 16. E o que aconteceu lá em Números capítulo 16? Em Números capítulo 16 aconteceu uma revolta. Queira, por favor, abra lá rapidamente, em Números capítulo 16, para que você possa compreender o que isso significa. Antes de terminarmos aqui, me permita. Números é o 4º livro da Bíblia. Números capítulo 16, veja o que está escrito aí. Diz assim: Coré, filho de Gizar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo Datã e Abirão. Vejam, 3 homens, Coré, Datã e Abirão. Filhos de Eliabe e Aon, filho de Pelete, filhos de Ruben. Levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, príncipe da congregação, eleitos por ela, varões de renome. E se ajuntaram contra Moisés e contra Arão, que eram os 2 líderes do povo. Moisés era o profeta, Arão era o sacerdote, que haviam sido designados por Deus. E eles disseram para Moisés e para Arão: basta,
pois que toda a congregação é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos exaltais sobre a congregação do Senhor? Na verdade, eles estavam dizendo assim: todos somos iguais. Por que vocês dois têm que ser os líderes? Por que vocês dois querem liderar? Todos nós somos iguais, nós podemos liderar com você. Toda a congregação é santa e o Senhor está no meio dela. Por que só vocês dois querem ser os líderes? Essa foi a revolta de Coré e o seu grupo. E aí veja o que Moisés vai dizer. Versículo 4. Tendo ouvido isto, Moisés caiu sobre o seu rosto e falou a Coré e a todo o seu grupo, dizendo: amanhã pela manhã o Senhor fará saber quem é dele. Ou seja, o Senhor conhece os que lhe pertencem. Amanhã pela manhã o Senhor fará saber quem é dele, e quem o santo que ele fará chegar a si. Aquele a quem o Senhor escolher fará chegar a si. Aí Moisés vai dizer para eles: portanto vocês tomem o seu incensário, ponham nele incenso, voltem amanhã e o Senhor vai dizer para nós quem pertence a ele e quem não pertence. Quem é fiel a ele e quem não é. Quem ensina corretamente e quem não ensina. O Senhor vai julgar essa questão. Aí Moisés chama eles no dia seguinte, meus irmãos. E no dia seguinte eles vêm. Aí o Senhor fala para eles: Moisés, afasta-se que eu vou destruir todo mundo, vai sobrar só você. Aí o Senhor fala: não, Senhor, não destrói todo mundo, apenas eles ali é que estão revoltados, o Senhor vai destruir todo mundo. Aí o Senhor fala: então tá bom, então diga para a congregação, aparte-se deles. Veja o versículo 26. E disse à congregação: desviai-vos, peço-vos, das tendas destes homens perversos, e não toqueis em nada do que é seu, para que não sejais arrebatados em todos os seus pecados. Levantaram-se, pois, do redor da habitação de Coré, Datã e Abirão. E Datã e Abirão saíram e se puseram à porta das suas tendas, juntamente com suas mulheres, seus filhos e suas crianças. Então disse Moisés: nisto conhecereis que o Senhor me enviou a realizar todas estas obras que não procedem de mim mesmo. Se morrerem estes como todos os homens morrem, se forem visitados por qualquer castigo como se dá com todos os homens, então não sou o enviado do Senhor. Mas se o Senhor criar alguma coisa inaudita, e a terra abrir a sua boca, e os tragar com tudo o que é seu, e vivos descerem ao abismo, então conhecereis que estes homens desprezaram o Senhor. E aconteceu que, acabando de falar todas essas palavras, a terra debaixo deles se fendeu, abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, como também a todos os homens que pertenciam a Coré e a todos os seus bens. E eles e todos os que lhes pertenciam, desceram vivos ao abismo, e a terra os cobriu e pereceram do meio da congregação. Todo Israel que estava ao redor deles fugiu do seu grito, porque diziam: não suceda que a terra nos trague a nós também. Ainda versículo 35. Procedente do Senhor saiu fogo e consumiu os 250 homens que ofereciam o incenso. O que Paulo está dizendo aqui para Timóteo? Ele está dizendo: Timóteo, tenha coragem de agir assim. Timóteo, tenha coragem de ensinar a igreja corretamente. Timóteo, tenha coragem de confrontar o falso ensino. Tenha coragem. Não tenha medo se algumas pessoas não vão querer isso e vão querer ir embora. Você não tem controle sobre essas coisas, mas saiba de uma coisa: o fundamento do Senhor permanece firme tendo este selo. O Senhor conhece os que lhe pertencem. E aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. O que aconteceu lá em Números capítulo 16? Moisés disse: amanhã o Senhor fará saber quem é dele e quem não é. E aparte-se deles todos os que professam o nome do Senhor. O que ele está dizendo aqui? Fuja de falsos mestres. Fuja de pessoas que não ensinam corretamente a palavra, porque essas pessoas serão julgadas por Deus. E se você estiver perto delas, dando ouvidos a elas, apoiando a elas, você vai ser julgado junto. Fuja da rebelião contra Deus. Fuja, porque Deus vai julgar a rebelião. E se você está apoiando a rebelião, você vai ser julgado junto. É isso que ele está dizendo para Timóteo. Então, Timóteo, tenha confiança, porque o Senhor sabe quem lhe pertence.
O Senhor conhece os que lhe pertencem. Então aparte-se da injustiça todos aqueles que professam o nome do Senhor. Por isso que o ensino na igreja, irmãos, ele tem esta finalidade: levar as pessoas a se afastarem da injustiça, levarem as pessoas a se afastarem do pecado, a se afastarem da impiedade, da irreverência a Deus, levarem as pessoas a se aproximarem, consagrarem suas vidas a Deus. Esse é o propósito do ensino. Percebe que aqui o selo tem duas inscrições. Uma diz da soberania do Senhor. O Senhor conhece quem lhe pertence. Por que o Senhor conhece quem lhe pertence? Porque Ele escolheu desde antes da fundação do mundo. Você pertence a Ele. Você é dele. Porque você foi escolhido antes da fundação do mundo. Ele nos conhece desde antes da fundação do mundo. Agora, qual é a nossa responsabilidade? Qual é a nossa responsabilidade? Se nós professamos o nome do Senhor, o que nós temos que fazer? Nos afastar de toda injustiça. Essa é a ação do crente. É assim que o crente mostra que ele é um eleito de Deus. É assim que ele mostra que de fato ele é salvo. Ele se afasta da injustiça. Ele não faz pouco caso. Ele não é indiferente. Ele se importa com Deus. Ele é reverente a Deus. Então ele quer se afastar da injustiça. Ele se esforça, ele luta contra o pecado, não porque ele deseja ser salvo, mas porque ele já é salvo. E aí Paulo diz para Timóteo: Timóteo, tenha firmeza, faça isso, ensine isso, porque o Senhor conhece os que lhe pertencem. Ele sabe quem Ele chamou, Ele sabe. E aqueles que Ele chamou vão se afastar da injustiça, não vão viver no pecado. Isso é o que o ensino faz, o ensino tem que ter este propósito. Portanto, meus irmãos, o que nós vamos fazer com isso? O que você faz com o que você ouve? Meus irmãos, quando nós falamos o que nós falamos, nós temos um temor no coração. É não confundir você. O meu maior medo, meus irmãos, como alguém que ensina a Bíblia, é confundir as pessoas. É deixar as pessoas enganadas a respeito de Deus, a respeito delas mesmas. O meu maior temor é deixar alguém que porventura não é salvo, pensando que é salvo. Esse é o meu temor. E eu penso que esse é o temor de todos aqueles que querem ser fiéis à palavra de Deus. É nunca deixar alguém que pensa que é salvo, se não é salvo, achando que ele é salvo. É por isso que falamos do Evangelho, por isso que falamos do que é uma vida transformada, para que cada um possa avaliar a si mesmo. E cada um tome uma decisão a respeito do que está fazendo com aquilo que ouve. Eu não gostaria que você viesse aqui a esta igreja, ouvisse o que você ouve aqui e dissesse: que coisa linda, que palavra maravilhosa, que exposição da Bíblia, mas no dia a dia da sua vida você não ter uma vida que te aproxime de Deus, que seja reverente a Deus, que seja devota a Deus, que tenha uma devoção a Deus, que tenha um devocional a Deus. Eu não gostaria que isso acontecesse. Que cada um de nós saiba o que significa ouvir ensino, ouvir uma mensagem, ouvir a palavra de Deus. Você concorda com isso? Vamos orar.